A Primeira Guerra Mundial foi marcada por uma série de fases distintas, cada uma caracterizada por eventos e desenvolvimentos significativos que moldaram o curso do conflito. O sistema de alianças desempenhou um papel crucial na determinação das fases da guerra, criando uma espécie de efeito dominó que levou ao envolvimento de múltiplas nações em ambos os lados do confronto. O período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial foi marcado por crescentes tensões entre as potências europeias, alimentadas por uma série de crises diplomáticas e rivalidades territoriais. As nações estavam envolvidas em uma competição acirrada por recursos, territórios e influência geopolítica, enquanto os complexos sistemas de alianças militares adicionavam uma camada de complexidade e incerteza ao cenário político. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua esposa, Sofia, em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, foi o evento catalisador que desencadeou o conflito. O assassinato foi perpetrado por Gavrilo Princip, um nacionalista sérvio-bósnio que fazia parte do grupo radical Jovem Bósnia e tinha ligações com a organização paramilitar sérvia conhecida como Mão Negra. O assassinato do arquiduque desencadeou uma crise diplomática entre a Áustria-Hungria e a Sérvia, já que o governo austro-húngaro via a Sérvia como responsável pelo atentado e exigia uma série de medidas punitivas. O ultimato austro-húngaro à Sérvia, apresentado em 23 de julho de 1914, continha demandas que desafiavam a soberania sérvia e incluíam investigações sobre o assassinato e o controle de organizações nacionalistas na Sérvia. Diante da recusa parcial da Sérvia em cumprir todas as exigências do ultimato, a Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia em 28 de julho de 1914. Esse foi o primeiro passo em direção à mobilização militar na Europa, com outras nações rapidamente se alinhando com seus respectivos aliados em conformidade com os complexos tratados e alianças militares pré-existentes. A mobilização militar começou em ritmo acelerado, com os países europeus preparando-se para o conflito iminente. O sistema de alianças militares, incluindo a Tríplice Entente, França, Rússia e Reino Unido, e a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, levou à rápida propagação da guerra pela Europa e além. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, portanto, serviu como o estopim que desencadeou uma série de eventos que culminaram na eclosão da Primeira Guerra Mundial. A resposta em cadeia das potências europeias ao conflito entre a Áustria-Hungria e a Sérvia marcou o início da expansão do conflito em agosto de 1914. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e a subsequente declaração de guerra da Áustria-Hungria à Sérvia desencadearam uma série de eventos que rapidamente transformaram a guerra em um conflito em larga escala, envolvendo as principais potências europeias. A Rússia, aliada tradicional da Sérvia e defensora dos eslavos dos Balcãs, mobilizou suas tropas para apoiar seu aliado, respondendo à declaração de guerra da Áustria-Hungria. A mobilização russa foi vista como uma provocação pela Alemanha, que havia firmado uma aliança militar com a Áustria-Hungria, a Tríplice Aliança. Em resposta à mobilização russa, a Alemanha declarou guerra à Rússia em 1º de agosto de 1914. A Alemanha, então, implementou o chamado Plano Schlieffen, um plano estratégico que previa uma rápida invasão da França através da Bélgica neutra, antes de se voltar contra a Rússia no leste. A invasão da Bélgica pela Alemanha, em 4 de agosto de 1914, foi um ponto de virada crucial, pois desencadeou uma resposta internacional significativa. A invasão da Bélgica violou a neutralidade belga, garantida pelas potências europeias através de tratados internacionais, incluindo o Reino Unido. Em resposta, a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha em 4 de agosto de 1914. O envolvimento britânico no conflito foi motivado não apenas pela violação da neutralidade belga, mas também pelo desejo de proteger seus interesses estratégicos na Europa e sua aliança com a França.
a Entente Cordiale. Com a entrada da Grã-Bretanha no conflito, as principais potências europeias estavam agora engajadas na guerra, dando início a uma das mais devastadoras e mortais conflagrações da história mundial. Em poucas semanas, o que começou como um conflito regional entre a Áustria-Hungria e a Sérvia se transformou em uma guerra total, envolvendo nações de todo o continente europeu e além. A Batalha de Tannenberg, travada entre 23 de agosto e 2 de setembro do ano de 1914, foi um confronto significativo entre as forças russas e alemãs na região da Prússia Oriental. Sob o comando do general russo Alexander Samsonov, o segundo exército russo avançou para invadir a Prússia Ocidental, buscando unir forças com outro exército russo comandado pelo general Paul von Rennenkampf. No entanto, apesar do sucesso inicial dos russos, os alemães, liderados pelos célebres generais Paul von Hindenburg e Erich Ludendorff, conseguiram recuperar o terreno devido ao seu armamento mais moderno. A batalha resultou em uma vitória decisiva para a Alemanha, com 100.000 soldados russos capturados e apenas 10.000 conseguindo escapar. O general Samsonov, diante da derrota iminente, optou por tirar sua própria vida. Os alemães também sofreram baixas significativas, perdendo cerca de 20.000 homens. A Batalha de Tannenberg foi marcante não apenas pela vitória alemã, mas também por marcar o início da colaboração entre Hindenburg e Ludendorff, dois líderes militares que desempenhariam papéis importantes na história posterior da Alemanha. A primeira Batalha do Marne, entre 5 e 12 de setembro de 1914, foi crucial na Primeira Guerra Mundial, onde as forças alemãs enfrentaram os aliados, representados principalmente pela França e pelo Império Britânico. Localizada nas margens do rio Marne, na França, a batalha resultou em uma vitória decisiva para os aliados. Sob o comando do general Joseph Joffre, o exército francês lançou um contra-ataque eficaz, ajudado por reforços britânicos e até mesmo táxis parisienses para transportar soldados. Após intensos combates, os alemães recuaram em 9 de setembro, marcando um ponto de virada significativo na guerra, impedindo seus objetivos estratégicos e prolongando o conflito em múltiplas frentes. Durante os primeiros anos da guerra, as frentes ocidental e oriental ficaram estagnadas, com linhas defensivas estabelecidas através de extensos sistemas de trincheiras. A Guerra de Trincheiras, caracterizada por ataques frontais massivos seguidos por pouco avanço territorial, resultou em um impasse prolongado e em um conflito de desgaste. A Batalha de Galípoli, ocorrida entre 25 de abril de 1915 e 9 de janeiro de 1916, foi um importante confronto da Primeira Guerra Mundial, onde os aliados, liderados pelo Império Britânico e França, lutaram contra o Império Otomano na Península de Galípoli e no Estreito de Dardanelos, na atual Turquia. No entanto, apesar dos esforços dos aliados, a batalha resultou em uma vitória para o Império Otomano. O conflito começou com os britânicos lançando ataques em 19 de fevereiro de 1915, visando avançar pelo Estreito de Dardanelos e capturar a Península de Galípoli. Enfrentando resistência ferrenha e sofrendo pesadas perdas, incluindo o naufrágio de 3 navios de guerra britânicos, os aliados não conseguiram avançar significativamente. Apesar dos reforços enviados, a batalha culminou na retirada dos aliados em janeiro de 1916, após suportarem baixas massivas, representando um duro revés para seus esforços na guerra. A Batalha da Jutlândia, ocorrida em 31 de maio e 1º de junho de 1916, foi o maior confronto naval da Primeira Guerra Mundial, envolvendo as frotas britânica e alemã no Mar do Norte, próximo à Dinamarca. Apesar de considerada inconclusiva, a Alemanha obteve uma vitória tática, enquanto o Império Britânico se saiu melhor estrategicamente. Cerca de 100.000 homens e 250 navios de guerra participaram do confronto, no qual a Alemanha buscava desafiar a supremacia naval britânica. Embora os britânicos tenham sofrido perdas significativas no primeiro dia, conseguiram bloquear a rota de fuga dos alemães, forçando-os a recuar para o norte. As baixas foram pesadas de ambos os lados,
com 6.094 britânicos e cerca de 2.550 alemães mortos, além de perdas materiais significativas para ambas as frotas. A Batalha de Verdun, ocorrida entre 21 de fevereiro e 20 de dezembro de 1916, foi um dos episódios mais sangrentos da Primeira Guerra Mundial, envolvendo Alemanha e França em intensos combates na cidade de Verdun, na França. Apesar da vitória final dos franceses, alcançada a um custo extremamente alto, a batalha ficou marcada por sua brutalidade e carnificina. O conflito teve início quando o Império Alemão deslocou suas forças para o Ocidente, visando atacar os franceses e tentar negociar a paz em separado, em vez de concentrar seus esforços contra a Rússia, no leste. Com um grande contingente de soldados, os alemães avançaram rapidamente, enquanto as forças francesas, apesar de numericamente inferiores, conseguiram resistir aos ataques. Após quase 300 dias de combate e um elevado número de baixas de ambos os lados, os franceses conseguiram repelir os alemães, assegurando a vitória na batalha. A Batalha de Somme, ocorrida de 1º de julho a 18 de novembro de 1916, ficou marcada como uma das mais sangrentas da Primeira Guerra Mundial, onde as forças aliadas britânicas e francesas enfrentaram o exército alemão na região de Somme, na França. Planejada pelos aliados para conter o avanço alemão, a batalha resultou em uma vitória das forças aliadas, porém, a um custo extremamente alto em termos de vidas perdidas. Os combates foram intensos, com táticas brutais dos dois lados, incluindo o uso de lança-chamas pelos alemães. Apesar das perdas maciças, os aliados receberam reforços, enquanto a Alemanha enfrentava dificuldades logísticas devido ao bloqueio naval britânico. A presença dos tanques de guerra foi significativa, apesar de alguns terem falhado, e a batalha também teve um impacto pessoal notável, com o futuro líder alemão Adolf Hitler ferido e hospitalizado. Ao fim, embora os aliados tenham conquistado uma vitória estratégica, o custo humano foi imenso, com centenas de milhares de vítimas em ambos os lados. A participação de Hitler na Primeira Guerra Mundial moldou profundamente suas crenças e sua trajetória. Ao ingressar no exército alemão em 1914, sua decisão foi impulsionada não apenas pelo patriotismo, mas também pela fuga do alistamento austríaco e pelo recebimento de sua herança. Como mensageiro, ele demonstrou habilidades notáveis, embora tenha permanecido na patente de cabo devido à sua origem austríaca. A experiência de Hitler na guerra, marcada pela derrota alemã, alimentou sua amargura e sua crença na teoria da punhalada nas costas, que atribuía a culpa da derrota a grupos como socialistas e judeus. Essa visão conspiratória o impulsionou para a política, onde prometeu vingança e restauração da glória da Alemanha, fundamentando assim as bases do movimento nazista. Em suma, a Primeira Guerra Mundial foi crucial para radicalizar Hitler e para solidificar suas ideologias extremistas, pavimentando o caminho para sua ascensão ao poder e desencadeando consequências devastadoras para o mundo nas décadas seguintes. A Terceira Batalha de Ypres, também conhecida como Batalha de Passchendaele, foi um dos confrontos mais mortíferos da Primeira Guerra Mundial, ocorrendo na região de Flandres Ocidental, na Bélgica, de 31 de julho a 10 de novembro de 1917. Envolvendo as forças do Império Britânico, Bélgica e França contra as tropas alemãs, o resultado foi uma vitória das forças aliadas, porém com um custo humano devastador. Com um total estimado em mais de 857 mil mortos e desaparecidos de ambos os lados, a batalha envolveu cerca de 4 milhões de soldados. O objetivo dos aliados era conquistar zonas estratégicas ao redor de Ypres e bloquear a ferrovia controlada pelos alemães, em Touron. Apesar das condições climáticas adversas e do terreno enlameado que dificultou o avanço das tropas, os aliados conseguiram alterar suas táticas e concentrar seus esforços em pontos-chave, forçando o recuo das tropas alemãs e garantindo a vitória, embora com um custo humano e material extremamente alto.
A Batalha de Caporetto, ocorrida entre 24 de outubro e 12 de novembro de 1917, foi um confronto crucial entre as forças alemãs e austro-húngaras contra o exército italiano, resultando em uma vitória decisiva para as potências centrais. As táticas avançadas de guerra empregadas, incluindo o uso de trincheiras e gás venenoso, combinadas com condições meteorológicas favoráveis, como neblina, resultaram em pesadas baixas para os italianos, com milhares de mortos e feridos, além da rendição em massa de mais de 260 mil soldados. A rápida conquista de território pelos alemães e austro-húngaros, avançando mais de 100 quilômetros em direção a Veneza, foi contida apenas quando se aproximaram do rio Piave, onde as forças aliadas conseguiram impedir seu avanço. Embora tenha sido uma vitória para as potências centrais, a Batalha de Caporetto representou um ponto de virada na frente italiana, levando a uma reorganização das defesas e eventual contribuição para a vitória dos aliados na região. A Batalha de Cambrai, ocorrida de 20 de novembro a 7 de dezembro de 1917, foi um confronto entre as forças aliadas do Império Britânico e dos Estados Unidos contra a Alemanha, resultando em uma vitória significativa para os britânicos. Introduzindo novas táticas de infantaria e artilharia, as forças britânicas buscaram capturar a linha de Hindenburg e avançar em direção ao cume de Bourlon, com o uso estratégico de tanques para destruir as defesas alemãs, o que permitiu um avanço de cerca de 10 quilômetros e a captura de milhares de soldados inimigos. Essa batalha foi uma das primeiras demonstrações de vitórias rápidas e decisivas na guerra, elevando a moral britânica e destacando a eficácia das novas táticas e tecnologias militares, como os tanques no campo de batalha. Cresce o número de nações envolvidas no confronto. A guerra ultrapassa os limites da Europa e se transforma em um conflito global, estendendo-se para o Oriente Médio, África e o continente americano. O Brasil entra na guerra, assim como os Estados Unidos, fortalecendo as forças aliadas com novos recursos e levantando o moral da tropa. A guerra acaba, mas quais foram as consequências do conflito? Essa foi a parte 2 da história da Primeira Guerra Mundial. Se gostou do vídeo, ajude o nosso canal inscrevendo-se, deixando seu like e comentários, ative o sininho de notificações para não perder a parte 3. Se ainda não assistiu a parte 1, clique no card no final do vídeo. Até a próxima!